Muitos casos como este do linchamento que nós mostramos no começo do programa aqui em Felipe Camarão, a gente já mostrou em outras edições do nosso programa. Por quê que as pessoas agem dessa maneira diante de uma situação em que elas se sentem juízes populares das ruas? Será que os que cometem os linchamentos não são tão criminosos quanto as vítimas desse mesmo crime? Vamos ver agora nessa matéria especial de Sérgio Costa, que conta para nós, com especialistas em comportamentos. Coloca no ar. Como explicar o que sentem essas pessoas? Como descobrir o que se passa naquelas que acabaram de ser sentenciadas à morte? Qual é o limite da crueldade? Quando começa e termina o direito de matar? Nos últimos anos, essas cenas passaram a ser comuns. Quase que diariamente, indivíduos envolvidos geralmente em crimes e flagrados acabam assim encurralados, espancados e violentamente assassinados. Casos de linchamento são registrados em todo o mundo. Em algumas comunidades da África, a lei é matar e queimar o corpo, caso o elemento, seja homem ou mulher, não corresponda aos deveres religiosos e políticos obrigatórios. Mas para cada sociedade, uma cultura, porém com circunstâncias parecidas. Fazer justiça com as próprias mãos parece que se tornou uma saída, uma maneira de acabar ali com algo que na verdade está espalhado. Em alguns casos, a fúria fala bem mais alto, cegando naquele momento uma comunidade inteira. Muitos inocentes já foram mortos em linchamentos. Mas aqui no Brasil, o que vem provocando tantos casos? O que provoca a fúria de tantas pessoas quando elas se deparam com elementos ou criminosos em situações inaceitáveis para a sociedade? Que não há de fato apenas um fator isolado, específico de agressão em si, da sociedade para com o indivíduo que cometeu esse delito. O que acontece? A gente precisa observar que a sociedade ela se manifesta dessa forma, buscando respostas para uma insegurança que faz parte hoje do nosso dia a dia. Estrutura, enfim, hoje a gente não conta com recursos que causem e proporcionem uma tranquilidade maior para a nossa vida. Então, a sociedade ela se manifesta assim, buscando esse tipo de resposta. Na noite desta quarta, alguns moradores do bairro Felipe Camarão acabaram sendo protagonistas desta fúria descontrolada. Deram o veredito final a este homem, sentenciando o desconhecido, suspeito de estupro, à morte. Pedras, facas, chutes, tudo usaram e depois abandonaram o corpo no meio da travessa. Todos foram embora, um a um, calados, quietos, vibrando pelo feito, envaidecidos pelo cumprimento da justiça com a própria lei. Para onde eles foram? Quem são eles? Mortos assim são estudados há 4 décadas pelo sociólogo José de Souza Martins. Sua última pesquisa traz dados aterrorizantes. Ele analisou 60 anos de justiçamentos e concluiu que mais de 1 milhão de brasileiros já participaram de tentativas de linchamento no país. No estudo, 2.579 pessoas foram alcançadas por linchamentos consumados e tentativas de linchamentos. Apenas 1.150 foram salvas. Outras 1.221 foram capturadas pela população e agredidas, feridas ou mortas. No momento que as pessoas estão cometendo essa agressão, elas estão manifestando essa indignação. Então, naquele momento, não há nenhum tipo de sentimento que prevaleça e que caracterize isso. As pessoas estão tomadas por uma revolta. Então, elas estão fazendo a justiça com as próprias mãos. Muito embora, posteriormente, elas pensem e talvez cheguem à conclusão que não foi a melhor atitude, a
melhor decisão. Mas naquele momento não há esse tipo de sentimento. É comum as pessoas lá na frente fazerem uma avaliação e perceber que cometeram realmente um erro grave? Sim, claro, sim. Como qualquer outro tipo de atitude, o ser humano ele tende a ter esse tipo de reflexão nas suas atitudes e no seu comportamento. Então, muito embora nesse tipo de comportamento não seja diferente, mas naquele momento eu acredito que o que prevaleça é a revolta e a indignação. Parou, essas imagens são fortes demais, parou. A doutora Ilana, psicóloga, ela falou exatamente do sentimento que as pessoas, na hora que estão batendo, ela não tem qualquer sentimento só de revolta. É um sentimento, exatamente, o sentimento de indignação, o sentimento de se a justiça pega, a polícia prende o cara e a justiça bota na rua, que a nossa legislação chibata permite, então o cara quer, aquele sentimento é de matar o cara, de querer, se bem que ela também alerta, ela diz, coloca só a imagem da doutora, coloca a imagem da doutora, o que acontece, só a imagem dela, o que acontece é exatamente isso, depois do acontecido, o cara pode cair em si, e aí vai bater, matei o cara, porque se você participar, nem que seja com cascudo, você participou. Entendeu? Aí não quer dizer que foram 20 pessoas e apenas uma matou, não. Quem deu um simples chute, quem deu uma colherada, se fosse o caso da minha aqui, o cara que deu uma pedrada, uma paulada, ele matou. Tô certo nisso, Reginaldo? Participou, não é isso, Pedrinho? Participou, é partícipe desse linchamento. Então o que a doutora fala é exatamente isso. Presta atenção, gente. Presta atenção para que vocês não possam ir na cabeça de algum idiota que planta um boato, principalmente no diabo do Zap Zap, que facilita muita coisa nossa, mas que veio também para maltratar, com boatos, com notícias infundadas, infelizmente. Você é tão criminoso quanto o cara que morreu, quanto o cara que você matou, tá certo? Talvez ele seja inocente ou não. Então você passa a se igualar ao cara. Eu sei que a revolta do cidadão, quando viu um cara, como aconteceu agora há pouco, aí, hoje, 5 da manhã, que nós mostramos, Mirassol, o cara chegando em casa, do trabalho, 5 horas da manhã, trabalhou a noite toda, e quando chega no portão de casa, os caras chegam e querem atirar, tiraram. Graças a Deus, colocou a mão assim e não atingiu, não saiu a bala. A vontade é do cara pegar e dar um monte de cacete. Essa é a vontade, mas... Pense bem.